Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Winter, um jogo muito simpático, muito simples, exclusivamente para 2 jogadores, onde vamos aí vivenciar o inverno de um lago congelado, né? No jogo, os jogadores vão tentar manter os seus flocos de neve coloridos ao longo de uma temporada inteira do congelamento do lago e do degelo do lago, né? Então, é um jogo que tem aqui 18 cartas que representam esse lago e existem 9 peças de cada cor. No início do jogo, os jogadores não têm uma cor, né? E apenas abre-se uma carta. As cartas são todas do mesmo modelo. Tem 4 figuras aqui, que eu sei que não dá para ver direito por conta do cenário, né? Que são flocos que são azul escuro ou azul claro. Essa carta, por exemplo, tem 3 aqui azuis escuro e um azul claro. Aqui está aberta no jogo, né? O primeiro jogador ele vai simplesmente abrir uma carta e colocar a carta em qualquer posição que mantenha o mesmo alinhamento, mas ele pode colocar a carta de um lado, do outro lado, embaixo ou em cima, ou ainda ocupando metade da carta, tanto na horizontal como na vertical. Ele pode fazer essa jogada, né? Então ele colocou aqui, né? E essas peças elas só podem ser colocadas quando você tiver exatamente 4 flocos de neve da mesma cor. Então você tem 4 flocos de neve da mesma cor, você pode colocar uma ficha no meio, no centro desse quadrado, né? Aqui não é o caso, então o jogador vai abrir uma carta, né? Abriu uma outra carta aqui e colocou aqui, pronto. Nessa situação já existe uma possibilidade aqui, né? Aqui ó, são 4 azuis escuros. Tá aqui. Ele colocou aqui. Esse jogador, ele pode colocar uma ficha ou não, pode continuar colocando cartas, porque ninguém escolheu cor ainda. Então esse jogador pode tranquilamente abrir uma nova cor aqui, ou abrir uma carta aqui em cima. A esse jogador cabe o direito de, olha, eu quero jogar com azul escuro. Então ele simplesmente pega uma ficha azul escuro e coloca aqui, no centro desse quadrado. A partir de agora, o jogador vai jogar com as peças azul escuro. Vou trocar aqui o lado, né, para a gente simplificar o processo, né? Pronto. E agora, nessa fase inicial do jogo, nessa primeira etapa inteira, é a fase do congelamento do lago. Então o lago vai sendo formado aqui por essas cartas. Esse jogador é o azul escuro, esse aqui é o azul claro. Na sua vez de jogar, ele tem uma única opção, né? Ou ele abre uma carta, ou ele coloca uma das fichas, se ele puder, na configuração que tem. Então, esse jogador aqui, ele já tem um lugar para colocar, mas ele prefere abrir carta. Então, ele vai abrir uma nova carta, abriu uma carta aqui, ele quer deixar o mais longe possível, né, as cartas azuis, por exemplo, colocar aqui, né? Esse jogador vai abrir carta, vai colocar aqui em cima. Ele já tem espaço para colocar, mas ele, na jogada dele ele preferiu abrir carta. Esse jogador vai colocar aqui uma peça azul claro aqui, né? Outro jogador pode colocar azul escuro, mas ele tem, abre carta, vai abrir carta, vai colocar aqui, por exemplo, né? Ocupando 2 metades de carta, né? Então, esse jogador aqui não pode colocar nada, vai abrir carta, vai colocar essa carta para cá, esse aqui vai colocar aqui para cima, e o jogo vai andando desse modo até que o baralho se encerre, né? E os jogadores vão tendo sempre essas 2 únicas alternativas. Na sua vez, ou ele abre uma nova peça de lago, ou ele pega uma peça azul e coloca no tabuleiro, né? Então aqui, poderia colocar aqui, esse azul escuro poderia colocar aqui, né? Colocando pecinhas aqui, estou colocando de maneira aleatória, mas é só para mostrar a segunda etapa, né? Então, vou completar aqui mais ou menos de qualquer jeito, só para a gente ter uma configuração possível aí, né? Mais para cá, colocar para cá. Obviamente que no jogo os jogadores têm uma estratégia para colocar essas cartas, não vai sendo colocado aleatório assim não. Vou colocar uma peça aqui, aqui vai colocar outra peça para cá. Não pode cobrir peça, né? Você pode ocupar metade só, mas você não pode cobrir nenhum pedaço do lago, né? Então vou colocar aqui aleatório só para a gente acabar isso aqui. Pronto. Pronto. Vou colocar mais uma pecinha, não dá, pronto. Acabaram as cartas, vamos supor que o último jogador foi esse aqui que colocou a última carta.
acabou as cartas, esse jogador vai começar a segunda etapa, a etapa do degelo. Na etapa do degelo, os blocos vão se desprendendo. Então, o jogador passa a ter agora 3 opções, né? Ou ele remove uma carta do jogo, ele tira a carta do jogo e acabou, né? Ou ele move uma carta, possibilitando fazer um quadrado, e aí ele coloca uma peça automaticamente. Então, por exemplo, o jogador pode pegar essa carta aqui, deslizar esse bloco de gelo, né? E colocar aqui, né? E aí colocar uma pecinha. Mas ele só pode fazer esse movimento de carta se ele conseguir colocar uma peça. Outro jogador, a mesma coisa, as cartas só valem, ele só pode movimentar as cartas que estão soltas, ele não pode pegar uma carta, por exemplo, que tem um floco de neve, né? Esse jogador aqui não tem, por exemplo, uma jogada para ele fazer. Então ele simplesmente remove uma carta do jogo. Tá aí. É como se realmente o lago se degelasse, né? Virou água, né? Esse jogador azul claro, ele tem uma outra jogada para cá, por exemplo, né? E vai colocar uma fichinha, porque você só pode fazer essa movimentação se você tiver ficha para colocar, né? O jogador azul escuro não tem outra jogada, ele vai remover outra carta, né? Tá aqui. O jogador azul claro não tem uma jogada, tem uma jogada aqui, não tem, então ele vai remover uma carta, ainda dá para remover essa carta aqui, removeu. E agora entra a parte difícil e estratégica do jogo, porque o jogador ou ele remove uma carta, ou ele move uma carta, ou ele tem que retirar uma ficha. E ganha o jogo quem sobrar com mais fichas no jogo, ou seja, um dos jogadores vai perder as fichas todas. Então, esse jogador escuro ele vai ter que remover uma ficha. Então, ele remove essa ficha aqui. Ao remover essa ficha, ele não deixou nada solto. Foi estratégico da parte dele, deixou aqui solto. O jogador azul claro ele vai ter que fazer a mesma coisa. Vai fazer aqui, ó, vai tirar uma ficha. Tirou a ficha e não liberou nenhuma carta. Então, os jogadores fazem isso de maneira estratégica. A colocação de fichas é estratégica para isso e a retirada das fichas também, né? O jogador azul escuro vai pegar essa aqui, ó, vai tirar essa aqui. Também não soltou nada. O azul claro agora vai ter que soltar alguma coisa aqui. Vai soltar 2 aqui, vai deixar aqui. Pronto. E aí o azul escuro poderia fazer uma jogada, né? Poderia conseguir juntar, né? Ele consegue. Pegou essa carta aqui, vai colocar aqui do lado e vai colocar uma ficha. Isso retrata muito a parte de água, de gelo, que existe nos lagos mesmo. Você gelar, congelar e descongelar, mas é um processo de descongelamento isso aqui, né? O azul claro vai pegar essa carta aqui e não vai poder fazer nada, então ele vai retirar do jogo, né? Retirou do jogo. O azul escuro vai retirar essa pecinha daqui. E os jogadores vão fazendo esses movimentos, né? Então são 3 possibilidades na fase de gelo. Ou ele tira uma peça, ou ele retira uma carta que esteja solta, ou ele move essa carta solta para fazer uma nova figuração. Quem sobrar com fichas no jogo é o grande vencedor. Um jogo extremamente prático, muito elegante, simples para 2 jogadores e que fala muito desse gelar, desse congelar e de degelar de um lago, né, no caso. O nosso Algo a Mais fala justamente do winter, do inverno, né, e fala da água. Essas figuras geométricas que tem aqui, né, esses cristais, são muito parecidos com a forma como a água cristaliza. A água é uma substância extremamente icônica, né, porque ela é diferente, ela faz parte da composição de 3/4 da Terra, 3/4 do corpo humano, e principalmente, né, ela é uma substância que, quando ela passa do estado líquido para o estado sólido, né, no caso a solidificação, ela aumenta o seu volume, aumenta de tamanho. Isso acontece por causa das pontes de hidrogênio, né, e o ângulo específico da molécula de água, molécula angular de 105 graus. E aí faz esses desenhos mesmo. Quando você cristaliza, você vê isso cristalizando. Se você tivesse um microscópio, você veria que a molécula está no estado líquido, ao virar o estado sólido, ela faz esses ângulos certinhos. E você tem, por exemplo, se você chegar em casa, pegar 2 pedras de gelo e colocar em contato, elas vão grudar. E é justamente esse degelo que está fazendo aqui e consegue refazer, né? Então o cara consegue tirar um bloco daqui, colocar para cá e grudar, né? Que é unir os blocos. Então isso reflete muito o estado da água. Então é um jogo extremamente simples que despretensiosamente ensina conceitos básicos aí a respeito da água e a respeito do congelamento e do degelo de lagos, e principalmente os lagos que são
na parte mais fria do planeta, né, que é onde você tem um potencial enorme de água doce, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, teremos a nossa tradicional live, onde vamos falar um pouco mais da água, um pouco mais das cartinhas. Eu tenho certeza que eu vou conseguir mostrar esses desenhos aqui, como é que configura, e contar um pouco, falar um pouco de inverno, de outras situações aí que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Hoje em dia você tem menos pedaços de gelo, então está acabando, está mudando a temperatura do planeta, e já poder falar um pouco mais da nossa live. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.